Vamos lá, pessoal. Boa noite, bem-vindos. Vamos começar mais um estudo do Evangelho de Filipe, dando sequência às sentenças do Evangelho de Filipe e abrindo para o debate dos assuntos gnósticos para a gente tentar aproveitar o melhor possível o conteúdo desses evangelhos e aproveitar para a gente entender melhor o que são os temas principais entre os gnósticos e tirar as dúvidas e tal. Hoje eu vou fazer um esquema um pouco diferente. Eu vou pular duas sentenças com vocês. Por quê? Tem 4 sentenças que, dessas 4, 3 se relacionam entre si. 3 vão falar do mesmo tema, que vai ser o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar da veste de glória, do manto de luz, da veste de iluminação de Jesus, que é um tema que aparece no Evangelho de Filipe e aparece em 14 ou 15 outros evangelhos apócrifos. Então, é um tema bem importante entre os gnósticos e ele se repete bastante, a questão das vestes. Então, eu vou pegar essa sentença, essa dessas 4 que se destaca com outro assunto, mais ou menos, começar por ela e depois a gente lê as outras 3 em sequência para entrar no tema da veste, tá bom? Só para vocês saberem a didática de hoje. Então, vamos lá. Eu pulei a 23, a gente tinha parado na 22. Vamos agora para 24, do Evangelho de Filipe. É por meio da água e do fogo que tudo é purificado. O visível pelo visível, o oculto pelo oculto. Algumas coisas são ocultas por meio das visíveis. Existe água na água e fogo na crisma. A gente vê nessa passagem, então, bastante linguagem de mistérios, né? A gente tem a questão aqui de 2 batismos, batismo da água e batismo do fogo, que a gente já entendeu ou tem relacionado. O batismo da água como o início de uma senda espiritual, o começar os pés da senda, ou a primeira etapa de purificação, na alquimia relacionado ao albedo, né, a fase branca, quando a gente percebe a nigredo, conhece as nossas sombras, faz o processo de purificação e entra no processo da albedo, a fase da purificação, o batismo nas águas. E o fogo. Então, a gente tem aqui a questão das coisas visíveis e das coisas ocultas. E essas 2 coisas são etapas no caminhar espiritual. Na senda espiritual, vai se falar de que primeiro... Isso até é um ensinamento que aparece bastante no budismo, inclusive. É muito, muito interessante como eles fazem didaticamente. Mas no gnosticismo, a gente vai entender o quê? Que o batismo da água, ele limpa as coisas visíveis, ele limpa o que é mais externo, o que é mais óbvio, aqueles nossos vícios, aqueles nossos defeitos mais grosseiros, aqueles que a gente até com um pouquinho de esforço consegue vencer com alguma facilidade. Então, os vícios mais grosseiros, os hábitos físicos, os hábitos do corpo, os vícios do corpo, né? Se a gente é viciado em alguma substância, ou se a gente é viciado em comida, né? Algumas coisas assim que deixa a gente meio preso nesse mundo, preso nos nossos sentidos, nas nossas sensações, né? Lembrando que os arcontes, eles trabalham com os sentidos. Tudo que é do sentir, do sentimento, do tato, do sentido físico, do paladar, etc., tudo isso são ferramentas dadas a nós, humanidade, pelos arcontes. Então, isso é uma forma muito fácil dos arcontes nos dominar, a partir desse sentir. Então, a purificação, ela parte primeiro desse processo de autoobservação daquilo que é mais grosseiro em nós. Então, a gente começa com purificações de práticas físicas, de banhos, né? Os essênios e os pitagóricos vão trabalhar muito com a questão dos banhos de purificação. A alimentação também vai ser enfocada aqui. E aí começa com aquilo que é mais fácil no sentido de preceitos como não roubar, não matar, aqueles preceitos, né, bíblicos que todo mundo conhece, fica fácil, né? Claro que aí a gente tem sutilezas aí. Uma coisa é você não ser um ladrão que rouba a casa das pessoas ou bate carteira de alguém. Outra coisa é você não ser um plagiador da ideia do outro porque você quer por vaidade a glória, os louros do esforço do outro, né? Então a gente tem níveis de roubar. O não matar é a mesma coisa, é mais fácil para quem está numa busca espiritual
evitar cometer atos, né, de assassinato, né, violência explícita, aquela coisa mais grosseira do mundão, aquela coisa mais do animal descontrolado, dos sentidos mais grosseiros. Mas aí a gente vai para o mais sutil, que aí parte, por exemplo, numa questão da alimentação, não matar os animais que você não precisa para comer, etc. Mas aí vai da interpretação de cada um. Mas a gente vai níveis, né? Cada um desses processos de purificação, eles passam por níveis. Então, a gente tem no batismo das águas a primeira grande limpeza. A gente consegue eliminar aqueles vícios mais óbvios, aqueles vícios mais grosseiros, aqueles desejos, não sei, você tem um descontrole em relação à luxúria, um descontrole sexual, você tem muito... Você não se controla sexualmente, aí você consegue encontrar uma harmonia nisso, né? Você arruma um parceiro fixo, você, né, você consegue encontrar uma estabilidade na sua vida. Aí é um primeiro nível. E aí tá tudo bem, você consegue botar os pés na senda, você começa um caminhar espiritual, batismo das águas, purificação. Só que aí veio o batismo do fogo. Então, o batismo das águas, ele trabalha com esses vícios visíveis, né? O visível pelo visível e o oculto pelo oculto. E o que é o oculto? São aqueles defeitinhos que a gente tem que são mais sutis, né? A gente vai ter no budismo os kleshas grosseiros e os kleshas sutis. Kleshas que é vícios, é perturbações mentais, é aquilo que nos aprisiona, na visão do budismo, né? Aqui eu acho que a gente pode entender assim também. Porque o batismo do fogo já é um nível mais avançado na senda. Ele já queima as impurezas, né? A água limpa o externo, dá aquela lavada, dá aquela limpeza. Mas o fogo, ele queima o resquício, o residual, o vício que sobrou, o vício que está oculto, o vício que está dentro. Aqueles nossos defeitos que são mais, por exemplo, você não mata, você não rouba, você não comete atos de violência, você não bate nas crianças para educar, você não rouba ninguém, etc. Mas você é muito arrogante, ou você é muito vaidoso, ou você cultiva uma invejinha ali, ou você é muito impaciente, aquelas coisas que começam a ser mais sutis. E quando a gente entra numa senda espiritual, tudo isso é energizado, né? A gente coloca o dedo na tomada. Então, tudo isso fica mais latente, fica mais expressivo, vira um desafio, vira as tentações dos demônios, né? Na visão cristã antiga. As tais tentações é essa senda que vai trazendo à tona tudo aquilo que está embaixo do nosso tapete. E aí, essas coisas mais sutis, que levam a um orgulho espiritual, ou uma arrogância, ou um apego às sensações psíquicas, ou uma autoilusão de autoimportância, aquelas coisas mais sutis, isso já vem para um nível de fogo. É preciso mais de um batismo de fogo, um nível mais avançado na senda, capaz de eliminar esses resíduos de paixões e vícios que ainda nos prendem no plano do demiurgo. E aí esse trecho também vai falar que algumas coisas são ocultas por meio das visíveis. Esse trechinho, especificamente, me lembrou um outro trecho que a gente já passou aqui no Evangelho de Filipe. Acho que a gente já passou, mas ele está no Evangelho de Filipe também. Que é um trecho que o Jung gostou muito quando ele leu. Que todas as coisas no mundo se manifestam através de imagens e símbolos. O que leva àquela nossa ênfase aqui no grupo de não entender literalmente as coisas, entender os símbolos e imagens de trás da mitologia gnóstica, do simbolismo gnóstico e do ensinamento espiritual, né, simbólico e oculto. Então, as coisas visíveis, através de imagens e de símbolos, elas revelam aquilo que está oculto. Então, aquilo que a gente expressa no mundo revela esses nossos vícios ocultos, mas aquilo que também é expresso no mundo revela as verdades imanentes do mundo espiritual, revela aquilo que é do mundo interior. Então, a gente conseguir fazer essa leitura do invisível através do visível é uma capacidade de discernimento espiritual. E tudo isso é demandado para alguém que está nessa senda de batismo da água e do fogo. Então, ele termina dizendo, né, existe a água na água, existe a limpeza, a purificação e as águas da vida no batismo da água, e o fogo na crisma, que é mais uma etapa. A crisma é como um sacramento, não um sacramento lá, como a gente viu já,
a crisma, a Eucaristia, não é das crianças, como é feito religiosamente, né? Mas nesse sentido de alguém que está pondo os pés numa senda espiritual. Então, o fogo é aquele que começa a levar mais a sério o caminho, na minha leitura.